definir a morte prematura da morte natural? A prematura é natural. Pode ter uma criança de 9 anos, adquirir um câncer de pâncreas e ela desencarnou naturalmente do câncer. E a morte natural, ela também pode ter 60, 70 anos, adquirir um câncer e desencarnou. Então, acredito que a pergunta seja morte prematura, ou seja, uma morte em tenra idade, e a morte de alguém que já está numa idade que já desencarnou. Porque muitos pais, quando vêm velando o corpo dos seus filhos, dizem, não, era para eu ir primeiro, não ele. Então está lá no Evangelho, as mortes prematuras, pelo espírito Sanson, foi um trabalhador da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele disse, no dia que eu desencarnar, vocês podem esperar que no outro dia, na reunião na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, eu darei uma comunicação. Ele desencarnou, Kardec aguardou e ele trouxe. É a reencarnação do imperador Trajano, lá na época romana. Mas já evoluiu nesse período todo, ele foi um trabalhador sério. E ele traz uma lição no Evangelho, mortes prematuras. E pasmem, quem lembra e já leu, mães e pais, regozijem-se se vossos filhos desencarnarem em tenra idade, porque não precisarão passar pelas miserabilidades que todos vós passais e sofredes diariamente. E aí nós temos dois casos. Os filhos que vêm, pedem a espiritualidade autorizada para que aquele pai e aquela mãe desperte, que ele sabe que vai voltar antes. Ou é um filho que está cumprindo o suicídio do passado, que cortou o fluido vital antes do tempo e vem. Mas vai terminar também dentro da lei divina, porque veio uma reencarnação compulsória, ajudar o despertar dos pais. De qualquer jeito, a prova é para os pais. Agora, muitos espíritos pedem isso. Então, regozijai-vos. Não é para chegar no velório e ficar dando gargalhada. Ah, ele se foi. Não é isso. Regozijai-vos é dizer, no momento certo. Até brincamos dentro do nosso lar com aquele que está nosso filho e não é nosso filho. Um deles está aqui hoje. A gente diz assim, filho, você se prepare. Porque agora a única coisa que você precisa mostrar é o boletim. Quando você crescer, vai mudar. Você vai ter que apresentar o boleto. Ou seja, o código de barras vai vir todo final do mês. Tem que trabalhar para tanto. E a gente sabe as dificuldades que tem de arrumar emprego. Isso não estamos falando das miserabilidades que Sanson fala, que são as morais. Porque se aparece um canhão na nossa frente, a gente foge na hora. Opa! Vai disparar. Engraçado, mas quando a gente está ansioso, a gente não foge. Você vê como o medo é. Trabalhamos isso na parte 4ª da obra Humano Ser, sobre o medo. Olha como o medo é enganador. Na frente de um fuzil, eu fujo. Agora, quando eu estou em crise de ansiedade, que chega a se transformar numa síndrome do pânico, que é a alta quantidade do neurotransmissor serotonina no nosso cérebro, a gente não sai correndo. A gente fica, eu estou com crise de ansiedade, mas a gente não foge. Estranho, né? Porque nós não sabemos ainda lidar com a causa de todos os transtornos de comportamento que existem, o medo. Portanto, diante da pergunta, morte prematura, regozijai-vos. Para tanto, o indivíduo precisa trabalhar a fidelidade. Ele foi no momento certo. Logo, logo nos encontraremos. A dor da saudade, porém, ninguém vai poder tirar. Porque é natural a saudade. Isso ninguém tira. Então, uma mãe que o filho antecede, um pai, ficarão saudosos. Mas continuem a jornada. Porque o próprio filho, espírito desencarnado, está dizendo, vá, mamãe, papai, espíritos amigos, aguardo-vos. E Deus encontra durante o estado onírico, o sono. E aí o indivíduo vai se fortalecendo e vai dizendo, assim que o anjo da morte me convidar, abraçá-lo-ei. Se for um filho, se for uma filha, abraçá-la-ei. E vai se mantendo firme, convicto, sabendo que ele foi e não está passando por todas essas crises e transtornos de comportamento que os fora de câmara passam.
de alguns anos, aumentaram os suicídios entre homens. Entre jovens. Essa é uma verdade. Aumentou-se bastante. Isso se dá pela única palavra que resume tudo: saciedade. Os jovens hoje, por uma má educação dos pais, têm tudo. E quando tem tudo, já dizem os Espíritos, na questão 715, ali são várias em diante sobre o suicídio, no livro dos Espíritos, a causa do suicídio pode ser a ociosidade, que a gente fala do brocardo popular. Mente vazia, depósito de Satanás. Mas hoje é a saciedade, que também os Espíritos dizem que leva ao suicídio. Os jovens hoje têm tudo. Na cidade de Londrina, aqui no estado que nós temos do Paraná, é o lugar que mais tem suicídio de jovens no Brasil. É uma cidade rica, colonização dos ingleses e dos japoneses. Você só vê gente rica na cidade. É classe média para classe média alta. Quando aparece alguém de classe média baixa, ou é isolado da cidade, mora em outro lugar, a cidade é linda, mas os jovens mais cometem suicídio, porque eles têm tudo. Mas se ele chega durante uma jovem, que ele está paquerando, e ele diz, quer namorar comigo? Ela diz, quero. Aí ela fica 2 meses namorando, depois ele diz, eu não quero mais, ele se mata. Porque ele está acostumado a ter tudo, ouvir o sim dela e não sabe ouvir o não. Então os jovens hoje não sabem ouvir o não. Os pais têm que educá-los a ouvirem o não, mesmo que possa ser o sim. E o não tem que ser, não, meu filho. E o sim, muitas vezes, pode dizer, sim. Então, quando essa semente é colocada nessa fase dos 8 aos 14, 15 anos de idade, não nos preocupemos mais. Porque antes o jovem não é educado. Temos uma tese, defendemos ela, com Piaget, vários outros, onde nesse momento as crianças não são educadas. Do 0 aos 7, 8 anos de idade. É o período em que a lei divina deixa os pais para que se preparem, que fora de Camará do Sul, por exemplo, pais que têm filho com 5 anos, está vendo um jogo do Grêmio contra o Internacional, que é a maior rivalidade do Brasil, o Grenal, na hora do gol do time dele, ele diz um palavrão. Aí daqui a pouco o filho fala o mesmo palavrão, aí a esposa diz, amor da minha vida, olha só o palavrão, nosso filho está aprendendo. Não, ele não está aprendendo e nem apreendendo, ele está repetindo. Porque o córtex singular dele, que é do tamanho de um dedo, que fica no nosso diencéfalo, ele é responsável pela motivação, por essa parte do aprendizado. Ainda não está totalmente desenvolvido. Então ele fala por repetição, mas é o período que os pais precisam para se educarem. Opa, não posso falar palavrão. Eu tenho que me educar. Olha quem está agora sob minha responsabilidade. Vai crescer. Então, até os 8 anos, essa fase é para os pais. Depois daí, cabe aos pais, pelo exemplo, que já tiveram tempo, dar essa semente, colocar, plantá-la, para que possa brotar. Quando chega aos 15, 16 anos, podem largar. Se foi dada a semente, não precisam fazer mais nada. Agora, se não colocaram, sofrerão lágrimas de sangue, porque não fizeram o que tinham que fazer. E nós vemos aí lares onde as irresponsabilidades são tamanhas, onde os pais compram os filhos, dão saciedade, tudo, não sabem dizer não. Essa é a causa do suicídio para os jovens, a saciedade.